Olá pessoal, seja bem-vindo aí, né, a mais uma função. A gente vai estar tratando aí das famosas funções do segundo grau, né, que é uma função que pode ser escrita ao formato ax ao quadrado mais bx mais c, com esse ab número real e esse a diferente de zero. Então, essa função ela tem esse nome de função do segundo grau exatamente pelo fato dela ser gerada por um polinômio de grau 2, né? Então, por isso que ela é chamada de função do segundo grau, tá? Essa função também é conhecida como função quadrática. Então, você tem esses nomes aí que a gente pode estar utilizando, tá? Essa função de segundo grau tem uma particularidade bem interessante, que é o formato do seu gráfico. O gráfico que a gente tem para ela sempre é uma parábola, né? Então a gente vai construir esse gráfico da parábola, mas no momento a gente vai trabalhar com um negocinho chamado de raízes da nossa função, tudo bem? Então o que seriam as raízes da função do segundo grau, né? Então se você esqueceu, a ideia de raiz de função é descobrir o valor onde ela intercepta o eixo x, não é? Ou obter esses valores, ou olhar o gráfico e perceber esses valores, né? Então, falou em raiz, são os valores de x, tal que f de x igual a zero, né? Isso aqui seria a ideia que a gente tem para as raízes de uma função que é a função do segundo grau, tudo bem? Então, como que a gente trabalha com essa função do segundo grau? Como que eu acho as raízes, né? Se eu sei que a definição de raiz é o valor de x, tal que a função se anula, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou deixar de ter uma função do segundo grau, passa a ter uma equação do segundo grau, não é? Então, se a gente vai trabalhar com essa equação do segundo grau, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar todo o processo de Bhaskara que a gente conhece desde pequenininho, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar o seguinte, aqui eu vou ter o nosso delta, como sendo b ao quadrado menos 4ac, não é? Vou usar a relação de Pitágoras. Aí o nosso x, ele vai acabar sendo menos b, com mais ou menos raiz desse delta, dividido por 2a, tudo bem? Então, isso aqui seriam as relações aí que a gente acaba utilizando para a gente, né, descobrir quem são as raízes da função quadrática ou da função do segundo grau, né? São as relações que a gente conhece faz bastante tempo, né? Certo? Então, como que a gente trabalha com isso aqui? Na prática é bem simples. Só fica de olho num detalhezinho, né? Porque a equação do segundo grau, ela depende muito desse delta para a gente resolver, não é? E se esse delta for negativo, você pode reparar que isso aqui tem uma situação imaginária, aí dentro dos reais não vai ter. Se o delta for positivo, então você vai ter duas raízes, porque a gente vai pegar um com mais e com menos, duas raízes distintas, né? E se o delta for zero, você vai ter duas raízes reais e iguais, né? No caso aí um valor só, porque aqui vai ser zero, somar, subtrair com zero, a gente sabe, né, que não vai interferir, tá bom? Então na prática é o seguinte, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Se o delta for positivo, tudo bem? Você vai ter duas raízes, né? Duas raízes reais, tudo bem? Reais e diferentes, tá? Tudo bem? Duas raízes reais e diferentes, tá? Se o delta for um valor igual a zero, o que vai acontecer? Né? A hora que eu somar, subtrair, você vai ter o mesmo resultado, como eu disse. A gente tem duas raízes, né? Tem duas raízes reais e iguais, tudo bem? E ainda, né, a gente tem a situação do delta ser negativo, delta ser menor que zero, tudo bem? Então, se o delta for negativo, ele sabe que eu vou gerar a linha com um número imaginário. Então, ela não tem, tudo bem? Não tem raiz real, tá? Então, isso é a ideia que a gente tem para análise dessas raízes da nossa função do segundo grau. Só para a gente pegar o jeitinho, por exemplo, imagine que você tem lá f de x igual a x ao quadrado com menos 5x mais o número 4, tá? Isso aqui é uma função do segundo grau, né? Se você quer achar o valor numérico, não tem problema, é só substituir, né? Já fica super tranquilo. Por exemplo, né? Se eu quero assim, eu quero descobrir o valor, por exemplo, de um f de 7, por exemplo, né? Um caso assim. Se eu quero um f de 7, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função, substituir o nosso x por 7. Então, você tem lá 7 ao quadrado, menos 5 vezes 7, somado com 4, não é? Então, aí é só desenvolver a continha para ver o que a gente consegue gerar aqui. Seria 49 menos 35, não é? Com mais o número 4. 49 tira 35 vai dar 14. 14 com 4 seria 18, né? Então, o resultado dessa expressão é 18, certo? Então, valor numérico, eu acredito que a gente não tem dificuldade para fazer isso. Aí, se eu perguntar ainda, né, numa situação dessa, quem são as raízes ou a raiz da função, né? Quem são as raízes dessa função?
tá? Então, se eu quero descobrir quem são as raízes da função, qual que é a ideia? A ideia seria pegar a minha função, não é? Igualar com zero, porque eu vou tentar descobrir, eu vou tentar buscar quem são os valores de x que anula a função. Então, você teria o seguinte, x ao quadrado menos 5x com mais 4 é igual a zero, né? Então, você tem isso aqui para a gente fazer, tá? Agora, a hora que eu montei isso aqui, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero, o que a gente faz? Virou uma equação de segundo grau, tira aqui no cantinho o valor de a, né? Um cantinho aqui embaixo, o valor de a, b, né? E c, tudo bem? A hora que eu tirei a, b, c, aí o que eu faço com esses valores? Vou pegar os valores, né? E vou aplicar a nossa relação, aqui está atrás de mim, aqui, né? A nossa relação de Bhaskara e ver o que a gente consegue gerar. Vamos ver? Então, o nosso delta vai ser igual a quem? Vamos seguindo lá. B quadrado, ó, B quadrado vai dar 25, né? 25 menos 4 vezes o A, que é 1, Czinho é 4, tudo bem? Então, só fui substituindo esses valores aqui, ó, A, B e C que a gente tem aqui embaixo, tá? Agora, com isso, o nosso delta vai ser 25 menos 16 e vai ser o número 9, né? Então, o delta aqui seria o 9. Aí, se o delta é 9, a gente tem o valor de x. Quem que é x, né? O x seria menos b, no caso 5. Ó, repare que, neste caso, o nosso delta ele deu positivo, né? Então, significa que eu vou ter duas raízes reais diferentes. Você vai ter dois resultados ali reais com, né, valores diferentes. Então, 5 mais ou menos, raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí agora entra a ideia, né, das duas raízes, que é um sinal de mais, um sinal de menos. Aqui a gente pode até chamar de x' e duas linhas, né, naquela forma tradicional. Então, você tem o x' e o x duas linhas, tudo bem? Então, no caso nosso aqui, o nosso x' vai ser quem? Vai ser 5 menos 3 vai dar 2, divide por 2, né? Aqui, ó, você tem lá, 5 menos 3 dá 2, divide por 2 dá 1, tudo bem? Então, esse aqui seria o primeiro valor. Depois, o outro com sinal de mais. O que a gente tem? 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2, né? Ó, 5 mais 3 dá 8. Dividido por 2, a gente tem 4. Então, quem são as raízes dessa função? Seria o número 1 e também o número 4, né? Se você quiser conferir, o que a gente faz? Como é que a gente verifica se é verdadeiro ou não, né? O que a gente acabou fazendo, ó. Você vai pegar esses valores, 1 e 4, né? Substitui aqui no lugar do x, e o resultado tem que ser 0. Se não der 0, é porque alguma coisa, não é? Alguma coisa ficou meio estranha, alguma coisa está fora do comum, tá? Então tem que dar 0. Então você vai trocar x por 1 vai dar 0, x por 4 tem que dar 0, senão uma coisa está errada, tá? Então, para achar a raiz, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a 0, vai virar uma equação do segundo grau, aí você pega essa equação do segundo grau e descobre, né, os valores delas, os resultados aí dessa equação, que são as raízes, né, da nossa função, beleza? Que na prática, né, isso aqui seria os pontos, os valores, melhor dizendo, onde o grafo vai interceptar o nosso eixo x, beleza? Certo? Então tá, gente, bons estudos, né? E tem mais coisa aí sobre função do segundo grau. Grande abraço, tchau, tchau.